Olá pessoal, meu nome é João Vitor, sejam bem-vindos ao curso compacto de Introdução à Simulação de Escoamentos Turbulentos no OpenFOAM. Nesse curso a gente vai começar a abordar como que a gente consegue simular no OpenFOAM simulações turbulentas, focando aqui na parte sempre operacional desse tipo de simulação. Então aqui a gente vai aprender como que a gente vai configurar esse tipo de caso, que decisões a gente tem que tomar, que condições de contorno que a gente usa, leis de parede, o que a gente vai selecionar como modelo para um problema específico. E com isso a gente vai ter um entendimento maior aqui dessa parte operacional da simulação turbulenta, focando um pouco menos na teoria. A teoria a gente vai abordar em outros cursos, que a gente pode recomendar aqui nesse curso compacto. O foco do curso compacto é justamente na parte de setup desse tipo de simulação. Então, para a gente começar a entender aqui o que é tipicamente abordado nesse tipo de simulação, a gente vai ter que resolver a turbulência, que é um fenômeno altamente não linear, um fenômeno muito complexo de se resolver. E para isso existem 4 grandes estratégias aí que podem ser escolhidas. Existe a abordagem DNS, a abordagem RANS, a abordagem LES e também existem abordagens híbridas. Nesse curso aí, ao longo das aulas, a gente não vai abordar a abordagem DNS, que é uma estratégia muito diferente das outras. Ela vai resolver ali todas as escalas de turbulência. Só que para isso a gente precisa ter malhas muito refinadas que costumam não ser viáveis aí computacionalmente de se rodar em um PC pessoal, por exemplo. A gente precisaria de clusters ali avançadíssimos para poder rodar simulações relativamente simples aí para poder ter um entendimento melhor. As outras 3 abordagens são abordagens muito utilizadas na indústria para problemas diferentes. De longe, a abordagem mais utilizada historicamente, também hoje em dia, é a abordagem RANS. E existem outras duas, que são a abordagem LES e abordagens híbridas, que têm sido desenvolvidas mais recentemente, especialmente abordagens híbridas. A abordagem RANS, que é a principal estratégia que é utilizada para a resolução de simulações turbulentas, de escoamentos turbulentos como um todo, a gente não vai efetivamente resolver nenhuma escala da turbulência em si mesma. O que a gente faz? Ao invés de a gente pegar os turbilhões que a gente está resolvendo em um escoamento turbulento e resolver ele nas suas grandes escalas, nas menores escalas possíveis, a gente vai modelar os efeitos de escoamento instantâneos e vai pegar variáveis médias apenas. Então, ao invés de a gente pegar uma velocidade instantânea que vai flutuar ao longo do tempo, a gente vai simplesmente fazer uma operação matemática e vai resolver uma equação de transporte média que vai dar para a gente informações que não são representativas de propriedades instantâneas do nosso escoamento. Então, por que a gente usa isso tanto e por que isso vai ser tão comum de se fazer? Em muitos problemas de engenharia, a gente não precisa ter informações instantâneas ali da flutuação de propriedades como a temperatura, pressão, velocidade, entre outras. A gente pode, por exemplo, para um caso de uma máquina de fluxo, como uma bomba hidráulica ou uma turbina, simplesmente conhecer a propriedade média, por exemplo, da vazão ou da perda de carga que eu estou tendo na minha simulação. Eu não preciso saber como ela flutua, necessariamente. Então, essa abordagem ela vai ainda oferecer informações muito úteis para a gente a respeito do escoamento médio, só que com a vantagem de ter um custo computacional muito reduzido comparado às outras 3 abordagens que a gente vê aqui também. Já a abordagem LES ela vai usar uma outra estratégia que a gente vai poder ver também um pouco o impacto dela nas simulações que a gente fizer. Essa estratégia, ao invés da gente não simular nenhuma das escalas da turbulência e resolver uma equação de transporte para as propriedades médias, a gente vai utilizar um filtro que vai filtrar as pequenas escalas que a nossa malha não é capaz de resolver, e aí as grandes escalas que a nossa malha vai ter resolução de capturar com essa abordagem, a gente vai utilizar uma estratégia que vai permitir que a gente resolva essas escalas. Então a gente vai observar flutuações no tempo, vai observar estruturas turbilionárias de grande dimensão, e com isso a gente vai conseguir ter uma informação mais completa desse escoamento, mas que ainda vai ter filtrado muita informação das escalas menores desse escoamento. E por fim, existe um meio termo entre a abordagem RANS e a abordagem LES, que vai essencialmente utilizar uma estratégia similar à abordagem LES, onde a gente vai filtrar ainda informações, só que tipicamente essas abordagens híbridas vão utilizar em regiões
Mais perto da parede, a gente usa uma abordagem RANS, que vai ter escalas menores, então a gente vai ter não vai ter uma resolução para capturar isso. E a gente transiciona para uma abordagem LES nas regiões do nosso domínio, normalmente o bulk do escoamento, onde a gente vai poder capturar com uma resolução suficiente da malha esse tipo de fenômeno ali. Geralmente, né, em ordem de representatividade das estruturas turbulinares, as simulações de DNS, que a gente não vai abordar nesse curso, são as simulações que vão capturar com a sua maior fidelidade essas estruturas, seguidas pelas simulações LES, que vão simular também as maiores estruturas, então vai ter uma boa resolução. Os modelos híbridos ainda vão simular algumas estruturas, mas já vai perder um pouco de resolução. A gente vai ter ali menos informações dessas estruturas instantâneas. E por fim, né, a gente vai ter as simulações RANS, que vão simplificar um pouco isso com uma estratégia ali de um escoamento médio. Beleza, né? Então, como a gente comentou, esse curso ele é focado na parte operacional de simulações turbulentas. A gente não vai entrar em detalhe a fundo na teoria nessas aulas. A gente quer só contextualizar os principais termos, a nomenclatura das simulações, para que vocês tenham uma familiaridade ali com os nomes e também entendam o que cada coisa está fazendo efetivamente. Só que caso vocês queiram se aprofundar na modelagem de escoamentos turbulentos de uma forma mais teórica e aprofundada, o que eu recomendo é vocês assistirem o curso do professor Aristeu, que está disponível na plataforma também. É um curso extremamente detalhado, focado ali na modelagem de escoamentos turbulentos, de um ponto de vista de mecânica dos fluidos mesmo, de forma de transporte. Nesse curso a gente vai passar desde escoamentos ali mais simplificados, avaliando, por exemplo, uma camada limite com gradiente de pressão nulo, ver como que o perfil de velocidade se desenvolve perto da parede, até chegar na teoria por trás desses modelos híbridos que a gente vai ver aqui ao longo desse curso também. Então, caso vocês queiram se aprofundar, eu recomendo fortemente que vocês vejam esse curso de maneira complementar a esse aqui. Beleza, vamos falar um pouquinho agora da modelagem matemática, né, de maneira muito resumida, para a gente entender o que a gente está fazendo. O que acontece quando a gente está trabalhando com as equações RANS, né, que seriam aquelas equações de transporte que a gente tem em um escoamento, aplicando uma média temporal. A gente vai conseguir deduzir as equações, né? A dedução não está no escopo desse curso compacto, mas quando a gente deduz essas equações, o que a gente vai obter? A gente obtém equações de transporte que são muito parecidas com as equações que a gente está acostumado. Então aqui embaixo a gente vê a equação de transporte de quantidade de movimento, onde a gente tem um termo transiente, um termo advectivo, aqui tem notação indicial, tá? A gente tem um gradiente de pressão e tem um termo difusivo. Só que o que acontece? O termo difusivo, usualmente, né, ele vai ser o quê? O laplaciano da velocidade multiplicado pela viscosidade. Só que quando a gente deduz as equações, o termo advectivo, quando a gente faz essa média temporal nele, aparece uma componente que ainda vai depender das flutuações de velocidade. E lembra que a gente está querendo resolver aqui uma equação de média, e a gente não conhece a flutuação de velocidade. Então esse termo aqui, que é um termo de segunda ordem, não é um tensor aqui, que vai ter componente dependente do produto das flutuações, é um termo que a gente não conhece, não sabemos calcular. E a gente chega num problema que, por mais que a gente tente fazer com que esse termo desapareça, fazendo, por exemplo, a média de novo para tentar fazer com que ele suma, a gente chega num problema que a gente não consegue fechar essa equação. Inevitavelmente a gente tem que descobrir como que esse tensor vai se comportar, quais são os termos que compõem esse tensor. Então, para isso, né, a gente vai chegar num problema. Como que a gente modela, na abordagem RANS, esse tensor de Reynolds? Isso vai levar a diversas decisões que vão motivar diferentes modelos de turbulência dentro da abordagem RANS, que é aquela primeira abordagem que a gente vai conversar sobre nesse curso. Se a gente vê, então, né, como que a gente modelaria esse termo? Esse termo é um tensor, como eu comentei. É um tensor simétrico, então vai ter 6 variáveis que a gente não conhece nele. Só que, né, ao longo do tempo, o Boussinesq fez uma hipótese para tentar simplificar esse estudo. E o que ele achou? Pô, esse termo aqui está dentro do termo difusivo. A gente não sabe muito bem como modelar os componentes individuais dele aqui. Só que existe um tensor que entra no termo difusivo, né, que a gente pode relacionar de alguma forma. Que tensor é esse? A taxa de cisalhamento. Então, a hipótese de Boussinesq assume que o tensor de Reynolds ele é proporcional à taxa de cisalhamento, a taxa de deformação, na verdade,
E esse tensor taxa de deformação, sendo proporcional ao tensor de Reynolds, vai existir uma constante de proporcionalidade que vai ligar esses dois tensores, taxa de deformação e tensor de Reynolds. Essa constante de proporcionalidade a gente ainda não conhece. É uma variável que a gente vai chamar de viscosidade turbulenta, em analogia à viscosidade que associa a taxa de deformação com o tensor das tensões na equação ali de Navier-Stokes. Só que aí a gente substituiu um problema, né, que a gente tinha 6 variáveis desconhecidas para agora uma variável desconhecida ainda, que a gente ainda vai ter que modelar de alguma forma. A gente não sabe ainda como a gente modela esse problema. O que a gente faz agora? Por análise dimensional, a gente consegue chegar em uma ordem de grandeza para a viscosidade turbulenta. A gente sabe que ela vai ter que ser uma relação entre duas escalas, uma escala de tempo e outra de comprimento, né? Então, como é que a gente vai fazer os modelos de turbulência? Temos várias opções. Tem modelos de 0 equações, 1, 2 equações ou até mais às vezes, dependendo da estratégia que a gente adota. Os modelos de 0 equações, eles vêm muito na origem das abordagens RANS. Então, nos primeiros experimentos, o que a gente fazia? A gente criava, com base em um problema específico, uma correlação para a viscosidade turbulenta específica para esse experimento ali, correlacionando uma escala de comprimento associada ao problema e uma escala também de tempo desse problema. Então, aí a gente vê o modelo de 0 equações que Prandtl, por exemplo, desenvolveu nos experimentos dele, esse tipo de coisa. Esse modelo, né, de 0 equações, essa família de modelos, ela tem um problema, né, que é difícil generalizar isso para um escoamento qualquer. Então, como é que eu vou conseguir ter confiabilidade, né, para um problema novo, por exemplo? Eu teria que fazer sempre um teste de bancada experimental, ver se meu modelo de 0 equações seria adequado. Não é muito comum hoje em dia a gente usar modelos de 0 equações. Então, o que eles começaram a fazer? Ao invés de a gente ter essas correlações para a gente empiricamente determinar a viscosidade turbulenta, a gente começa a transportar a viscosidade turbulenta. Então, é natural a gente imaginar que essa variável aqui não é uma constante, ela vai variar ao longo do domínio. Então, vão existir regiões onde a gente vai ter mais dispersão de quantidade de movimento por conta de efeitos turbulentos e regiões onde vão ter menos dispersão. Nessas regiões, a gente tem que conseguir capturar isso de alguma forma. E a maneira que a gente captura essas variações da viscosidade turbulenta vão ser através de equações diferenciais parciais, equações de transporte. Os modelos de uma equação vão fazer o quê? Eles vão pegar uma das escalas das duas que compõem a viscosidade turbulenta e vão introduzir uma equação de transporte para essa escala. E a outra escala ela vai ser ainda determinada por uma correlação. Então, as primeiras maneiras de determinar, por exemplo, um modelo de uma equação foi fazer uma escala para o tempo, associada ao tempo, que seria ter uma equação de transporte para a energia cinética turbulenta, que a gente já vai ver. E aí a gente ainda manteria uma escala de comprimento empírica associada ao problema. Isso é um exemplo clássico de modelo de uma equação. Com o tempo, a gente também conseguiu desenvolver modelos de duas equações, que são modelos muito comuns hoje em dia, onde as duas escalas da viscosidade turbulenta vão ser resolvidas com equações de transporte. Aí eu vou ter uma propagação, por exemplo, da minha energia cinética turbulenta e a dissipação dela, que aí, para análise dimensional, a gente consegue correlacionar essas duas grandezas para montar a viscosidade turbulenta e calcular ela. Então, a partir desse tipo de modelo, a gente consegue introduzir equações de transporte novas para o nosso problema, que a gente vai resolver em paralelo com a conservação de massa e o transporte de quantidade de movimento. E a partir disso, a gente vai conseguir montar esse termo aqui, fechar a equação de Navier-Stokes e resolver ela. Então, isso aqui é uma estratégia muito comum que vai levar a diversos modelos que a gente conhece, o K-epsilon, o K-ômega, entre outros aqui. Então, como eu comentei, a gente tem vários exemplos aqui de modelos de 0 equações, uma equação ou duas equações. O foco desse módulo vai ser os modelos de duas equações, que são os mais comuns da gente começar aqui na modelagem de turbulência de forma aplicada, São os mais utilizados. Só que, por exemplo, no modelo de 0 equações, a gente vai ter o modelo de Prandtl como um exemplo, desenvolvido ali na primeira metade do século XX. O modelo de uma equação, existe aquele KL que eu comentei, do Prandtl também. Mas um outro exemplo que é utilizado bastante também é o modelo de Spalach-Almaras. Ele é um modelo que, ao invés de a gente resolver através de correlações, a gente vai, de certa forma, linearizar a viscosidade turbulenta e vai resolver com uma equação apenas. E com essa equação a gente consegue voltar para a viscosidade turbulenta de volta. Então são várias estratégias em paralelo aí que vão ter vantagens, desvantagens.
ao longo dessas aulas a gente vai conseguir ter um entendimento melhor. E né, o mais importante por agora são os modelos de duas equações, que são o foco desse módulo, e o exemplo aí mais tradicional de modelo de duas equações que a gente vê ali no nosso dia a dia é o modelo Kε, que seria a energia cinética turbulenta e a dissipação de energia cinética turbulenta para a gente chegar na viscosidade turbulenta. As equações do modelo Kε, né, a gente pode ver aqui no slide. E o que a gente tem? Né? A gente vai ter duas EDPs que vão ser relacionadas uma com a outra. Essas EDPs, a gente vê aqui que tem uma derivada material, ou seja, um termo transiente, um termo advectivo. Tem um termo de produção de energia cinética turbulenta, um termo de dissipação, que é esse epsilon aqui. E a gente também tem uma difusão, onde a gente vai associar essa difusão de energia cinética turbulenta com a própria viscosidade do fluido. E eu vou usar uma constante aqui de proporcionalidade, que é esse sigma k aqui, para eu calibrar o quanto que a turbulência aumenta a difusão de energia cinética turbulenta. Essa equação de transporte é uma equação que tem alguns termos fonte, mas de cara ela vai ter todos os termos tradicionais. Né? Tem um termo transiente, advectivo, que estão dois na derivada material. Tem um termo difusivo, e aí a gente tem esse termo de produção e o termo de dissipação. Quando a gente estuda, né, turbulência nas menores escalas, a gente consegue relacionar essa dissipação de energia cinética turbulenta com a quantidade, né, de energia que é dissipada na forma de calor nas menores escalas de turbulência, para a parede, por exemplo. E aí a gente consegue, de certa forma, montar uma correlação ali para a equação de epsilon. A derivação da equação de epsilon ela é um pouquinho mais complicada, vocês podem ver isso no curso de teoria de turbulência em si, mas ela vai ter uma cara parecida. A gente também vai ter um termo, uma derivada material, vai ter um termo difusivo. Só que qual que é o problema, né? Esse modelo aqui ele tem uma certa desvantagem, que a gente vê aqui que a gente tem uma divisão por K em um dos termos da equação de epsilon. E o K perto da parede tende a zero. Ou seja, esse termo aqui vai tender a zero também na divisão. E aí isso vai levar ao quê? Vai levar ao infinito. Então isso leva a uma indeterminação, como esse termo aqui vai tender a infinito quando K tende a zero. Então, o que a gente acaba fazendo muito? Né? A gente utiliza, quando a gente sempre está usando o modelo Kε, a gente tem que usar funções de parede para modelar o comportamento das variáveis de turbulência, modelar o comportamento da velocidade também. Perto da parede, a gente tem que usar correlações, né? Funções de parede que vão modelar esse fenômeno ao invés de a gente efetivamente estar resolvendo eles. Existe um outro modelo muito comum também de duas equações para a gente resolver escoamentos turbulentos, que é o modelo Kω. O modelo Kω, ao invés de a gente resolver aquela variável epsilon, né, que é a dissipação de energia cinética turbulenta, existe uma outra variável para a gente tentar resolver essa indeterminação. Né? Reparem que essa equação aqui, o ômega dentro dele, né, vai ter um K aqui, então isso corta. A gente acaba tirando a indeterminação. Então, quando a gente tira a indeterminação, o que acontece? A gente consegue essencialmente resolver aquele problema perto da parede. Ele é uma alternativa ali que vai ter um comportamento melhor. Ele vai ter também um comportamento ali com vantagens e desvantagens em outras áreas. Né? O Kε e o Kω são modelos muito usados. O Kω muitas vezes se usa para escoamentos externos, o Kε acaba sendo mais para escoamentos internos, só que isso não é regra. Os dois são muito comuns, tem várias variantes deles também. Então existe o Realizable Kε, Kω SST. Tem muita construção de conhecimento em cima desses modelos. E aí, né, a gente consegue resolver, por exemplo, um problema que o Kε teria. Aqui eu comentei uma variante aqui do modelo Kω, que é o Kω SST. Ele é um modelo que ele vai ter uma certa transição dentro dele que vai, utilizando uma analogia aqui, ele vai ter um comportamento mais próximo do Kε no book do nosso escoamento, ou seja, longe da parede, e perto da parede ele vai trocar para o Kω, vai ter um comportamento mais próximo do Kω. Então, com isso a gente consegue prever muito bem fenômenos como a separação da camada limite no aerofólio, e também a gente tem vantagens ali de conseguir resolver bem o escoamento tanto perto da parede como longe. E aí com isso, o que a gente ganha? A gente ganha versatilidade. O modelo Kω SST ele acaba sendo um modelo muito utilizado na indústria, né, porque ele é um modelo versátil pra caramba. A gente consegue muitas vezes rodar uma primeira simulação turbulenta com o modelo Kω SST sem ter muita preocupação do modelo estar completamente errado, por exemplo. É claro que outros modelos vão poder se ajustar melhor ao problema, né? Só que com uma simulação com Kω SST bem convergida, ali bem criteriosa, a gente consegue muitas vezes já ter ótimos resultados
usando esse modelo de turbulência aqui. Então, né, o que a gente precisa se preocupar quando a gente fala de lei de parede, escoamento turbulento? A principal situação que a gente quer representar com lei de parede é um fenômeno que é a camada limite turbulenta. A camada limite, né, no caso laminar, é a região do escoamento do espaço, né, onde os efeitos viscosos vão ser predominantes, não vão ser desprezíveis. E longe da camada limite, a gente pode essencialmente desprezar os efeitos viscosos nesse escoamento. Então, o que acontece? Na parede, a velocidade do fluido é zero. E o perfil de velocidade numa camada limite laminar vai ter um perfil ali conhecido também. O que descobriram, né, experimentalmente? Que o perfil de velocidade de uma camada limite turbulenta, quando a gente observava esse perfil médio, lembrando que a gente nunca está falando aqui do perfil instantâneo, que ele vai ter oscilações por conta dos turbilhões, esse perfil médio ele vai ter um comportamento que é diferente. A camada limite turbulenta ela vai ter uma espessura diferente, vai ter um perfil de velocidade que vai decair de forma diferente. E existem aqui algumas regiões centrais da camada limite turbulenta. Muito perto da parede, o que é importante a gente ver? O perfil ele vai ser quase linear. Nessa região, os efeitos viscosos ali vão ser completamente dominantes, o termo difusivo vai dominar, e a gente vai ter uma variação linear ali da velocidade em relação à altura, à distância da parede. Quando a gente começa a aumentar a distância, o que acontece? A gente vai chegar numa região de transição, que vai estar entre essa região do segundo bracket aqui e essa região de baixo. E nessa região de transição, o fenômeno não é muito bem conhecido. É uma região que a gente às vezes tem dificuldade de representar de forma consistente ali. Ele tem um perfil que não é um perfil super bem determinado, porque ele está justamente numa região onde tanto os efeitos inerciais como os efeitos difusivos vão ser dominantes. Só que se a gente aumentar um pouco a distância, os efeitos inerciais já vão começar a aumentar em relevância. E nesse intervalo, ao invés de a gente ter um decaimento que é linear, a gente vai ter agora um perfil logarítmico, que é um perfil muito importante na literatura, que é a Law of the Wall, né, que a gente vê que foi descoberta aí, se não me engano, na década de 30, 40. E esse perfil logarítmico, né, ele vai ser a base para as funções de parede que a gente comentou, por exemplo. Esse caso aqui é para um gradiente de pressão nulo, mas a gente poderia também aplicar isso para situações diferentes, né, até com rugosidade, por exemplo. Mas esse perfil logarítmico vai poder permitir com que a gente consiga, a partir da distância da parede, conhecer o valor, por exemplo, da velocidade, sua derivada, e assim também derivar o valor de K, Epsilon ou ômega, dependendo do nosso modelo, para que a gente tenha o valor numa célula que esteja a uma determinada distância da parede. E aí a gente consegue utilizar isso no primeiro elemento, né, para ter um resultado bom, sem ter tantos elementos perto para resolver esse perfil aqui, que é um perfil que necessitaria de uma resolução bem grande de malha, né? Pode ser custoso computacionalmente, ou até uma fonte de instabilidade, como é o caso no K-epsilon. Quando que a gente utiliza isso, né? A gente usa isso quando a gente está resolvendo escoamentos onde o foco da simulação é o bulk, né? Então, por exemplo, um escoamento interno, é muito comum se utilizar uma função de parede, porque dessa maneira a gente vai conseguir resolver bem e focar, por exemplo, na perda de carga, etc. Nem sempre a gente vai utilizar isso para todas as aplicações, né? Por exemplo, quando a gente simula o arrasto num aerofólio, é muito comum não utilizar funções de parede, porque quando a gente utiliza, a gente vai perder um pouco de resolução e a interação da camada limite turbulenta no aerofólio acaba sendo o ponto mais importante da simulação. Ter uma boa resolução disso implica numa boa determinação dos coeficientes ali aerodinâmicos desse aerofólio, por exemplo. É muito comum a gente usar isso com modelos RANs, tá? É o uso mais frequente. E para que esse modelo tenha uma boa representatividade nessas funções de parede, a gente tem que estar no intervalo específico. Funções de parede específicas têm intervalos específicos. Então, no caso, por exemplo, de uma função de parede padrão, a gente acaba tendo que ficar nessa região aqui, que é uma região logarítmica. Então, para que a gente fique no intervalo logarítmico, é bom que a gente está entre 30 e 500 de uma distância adimensional da parede, né? Que é esse y+ aqui, que a gente vai ver depois como descobrir. Se a gente tiver num valor menor, a gente vai poder errar um pouco, e se tiver numa altura maior também, a gente vai aumentar nossos erros. Existem modelos que vão ter uma função mais inteligente, que vai poder determinar, se eu tiver, por exemplo, no y+ muito pequeno, abaixo de 5, por exemplo, eu vou utilizar um perfil linear. Se eu tiver com y+ um pouco maior, eu uso logarítmico. Então vai ter uma transição ali, dependendo da altura da célula que a gente está.
Então, com isso, a gente consegue, né, ter funções de parede para diferentes regimes ali, diferentes alturas de célula da nossa malha. O OpenFOAM, né, vai ter funções que calculam isso automaticamente, que é uma função lá que a gente vai poder ver de maneira prática na próxima aula. E é possível também ver o nosso domínio, né, ao longo da parede inteira, ver como que está o y+ do primeiro elemento em cada célula dessas aí. O que é bem interessante para a gente ver, por exemplo, se a nossa malha está boa em toda a sua extensão. E aí, para a gente terminar, né, vamos dar uma olhada nas funções de parede que a gente pode escolher. Né? A gente vê que tem várias. Para viscosidade turbulenta em particular, existem aqui 5 que a gente exemplifica. Para cá também tem várias variantes. E quando que a gente utiliza, né, essas funções de parede tipicamente? Né? A gente vai utilizar dependendo do nosso problema. Né? Então, Nut-Cavall Function vai ter uma aplicação específica, a Nut-Spalding tem outra. Essas funções de Low Reynolds aqui, elas vão ter também seus nichos ali onde elas vão ser mais utilizadas. E aí, quando que a gente não utiliza a função de parede? A gente não utiliza a função de parede quando a gente tem uma célula no primeiro elemento muito pequenininha. Eu comentei até, né, que existem funções de parede que vão conseguir pegar essa região aqui da subcamada viscosa com uma transição. Só que quando a gente está com uma célula muito pequena, um y+ menor do que 1, a gente tem uma resolução boa o suficiente, né, dependendo da nossa razão de crescimento, para resolver isso aqui bem. Então não tem por que usar a função de parede, a gente pode até errar, como eu comentei, né, se a gente utilizar. Então não é recomendado. E de maneira assim, operacional, né, a gente não utiliza funções de parede, a gente quer resolver a camada limite efetivamente, quando o nosso foco é resolver, né, esse perfil com exatidão. Para a gente determinar, por exemplo, o arrasto no aerofólio, ou a separação da camada limite, por exemplo, em uma geometria complexa. Então, beleza, pessoal. Para essa primeira aula desse curso compacto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem comentar no fórum, podem tirar suas dúvidas ali, enviar mensagens. E na próxima aula a gente vai ver agora como que a gente consegue configurar uma simulação turbulenta no OpenFOAM. Até a próxima, pessoal!